Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Agora, aula de dilatação térmica. Galera, quando nós falamos de dilatação térmica, nós temos que ter em mente que essa dilatação ela pode acontecer de três formas. Então, eu vou pontuar para vocês, para a gente poder entender como é que ela funciona. Professor, o que seria a dilatação térmica? Imagine que você tem um material e esse material vai ser submetido a calor. Ele pode ser submetido ao calor, esse calor pode ser adicionado ou pode ser retirado. Então, você pode aumentar a temperatura ou descer essa temperatura. O que vai acontecer? Naturalmente, quando os objetos são submetidos ao calor, o que acontece? A sua forma, né, o seu volume, os seus átomos, eles ficam mais distantes, eles começam a vibrar mais, consequentemente, nós temos aí uma espécie de dilatação, né, um afastamento desses átomos. Então, se você tem uma barra de ferro e ela é aquecida, o que acontece? O seu tamanho, né, o seu comprimento, ele vai aumentar. Então, basicamente, nós vamos falar de três tipos de dilatação térmica. Então, nós temos aqui a dilatação térmica linear, nós temos a dilatação térmica superficial, nós temos a dilatação térmica volumétrica. Então, três tipos, né? Linear, superficial e volumétrica. O que cada uma delas traz consigo? Vamos entender cada uma delas aqui, cada passo, o que cada uma representa. Galera, quando nós falamos em linear, é como se fosse mesmo uma linha, algo reto, né? Então, nós vamos ter aqui na dilatação térmica linear, vão ser objetos em uma dimensão. Ou seja, quando você considerar a dilatação no material, tu vai levar em conta somente uma dimensão. Vou te dar um exemplo. Um trilho de trem. Ele é muito longo. Então, pelo fato dele ser muito longo, tu vai fazer os cálculos. Se ele te pedir a dilatação linear, tu vai levar em conta o seu comprimento. Então, a gente considera, tá? Entre aspas aí, somente uma dimensão desse problema. Superficial é em duas dimensões. Então, se linear é uma dimensão, superficial duas dimensões. Volumétrica, três dimensões. Então, vamos falar dessas duas aqui. Na superficial, você tem que considerar situações aonde você vai ter uma certa área. Então, aqui, ó, nós vamos visar como é que se estuda essa área. O que é a área? Vou dar um exemplo aqui. Se no caso linear eu dei o exemplo da barra de ferro, na superficial a gente pode ter, por exemplo, uma chapa de ferro. Ou seja, tu vai ter aí um objeto que tu vai ter duas dimensões. Eu vou colocar aqui como A e B, que seria a sua base e a sua altura. Então aqui existe uma certa área para ser considerada. A dilatação ela vai acontecer em duas dimensões, não só em uma como na linear, mas na superficial vem de superfície, né? É a parte aí dilatada. Essa sim, ó, a gente vai considerar uma área, tá? E lembrando que a área é medida lá em metros quadrados, né? Aqui na linear a gente vai considerar só metros. Na superficial, metros quadrados. E na volumétrica, gente? Na volumétrica vai ficar assim, ó. Na volumétrica, tu tem que considerar três dimensões. Então eu vou te dar uma situação aqui, para fazer uma figura aleatória. Eu tenho aqui um cubo.
um cubo de cobre, por exemplo. Se esse carinha for submetido a calor, o que vai acontecer? Aqui você vai ter 3 dimensões. E nessas 3 dimensões, o que nós vamos ter? Primeiro a gente vai medir esse volume aí, ó, em metros cúbicos. Ou também você pode medir isso em litros. Ele vai te falar na questão a relação que ele quer que seja adotada. Então nós temos aqui metros cúbicos e litros. Quando esse objeto dilatar, ele vai dilatar em 3 dimensões. Então ele vai aumentar seu volume em 3 dimensões também. Certo? Então essa aqui foi a parte teórica do nosso estudo. E eu vou começar a resolver alguns exercícios com vocês no próximo vídeo.